Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa questão que está bem no coração da economia brasileira. Por que as micro e pequenas empresas, que são a verdadeira espinha dorsal do nosso mercado, parecem não ter uma voz à altura da sua importância? E olha, antes de começar, é super importante deixar uma coisa clara. Toda essa nossa conversa aqui é construída em cima da análise do Pedro Cascais Filho, no livro dele, Prosperidade Reprimida. A gente vai seguir o raciocínio do autor para tentar decifrar esse cenário. Para a gente montar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos identificar esse tal vácuo de representação. Depois, vamos cavar fundo para achar as raízes do problema. Em seguida, analisar as consequências econômicas, que não são poucas, e, por fim, tentar enxergar se existe um caminho a seguir. Então, essa é a grande pergunta que guia a gente. Num país com milhões, literalmente milhões de pequenos negócios, o que impede essa força toda de se organizar e defender seus interesses de um jeito que funcione de verdade? E para começar, vamos entender o tamanho desse buraco, o tamanho desse vácuo, especialmente quando a gente olha para fora do Brasil. E aqui a diferença é gritante, pessoal. O autor aponta que mais de 150 países têm instituições criadas especificamente para apoiar as micro e pequenas empresas. E no Brasil, são pouquíssimas as associações e federações que de fato representam essa turma em nível nacional. A lacuna é enorme. Mas e o apoio do governo? O que aconteceu? Bem, o antigo SEBRAE, que era um órgão do governo, virou o SEBRAE, que hoje é um serviço social autônomo, ou seja, praticamente uma entidade de iniciativa privada. Os departamentos que ainda existem no governo, segundo a análise, são bem pouco efetivos e aquele movimento forte de apoio que rolou nos anos 80 simplesmente se perdeu no tempo. Certo, o problema existe, isso a gente já viu. Mas por quê? Agora a gente vai mais fundo nas raízes, que são tanto estruturais quanto, acredite, culturais. O nosso sistema de representação de classes é dominado por essas 4 grandes confederações. E o ponto-chave aqui é o seguinte: elas colocam todo mundo no mesmo saco. Micro, pequena, média, grande empresa. Para elas é tudo a mesma coisa. Elas não fazem distinção das necessidades de cada um, e aí adivinha, os interesses dos maiores sempre acabam falando mais alto. E é aqui que a gente entra na parte cultural. O autor usa essa citação muito forte para descrever o coronel moderno. Não é o coronel lá dos anos 30. É uma figura de poder local que domina as associações. É um reflexo de um populismo onde figuras carismáticas e fortes acabam centralizando o poder mesmo dentro do mundo empresarial. E o mais curioso, segundo o livro, é que esse processo acontece de um jeito que parece até natural. Os próprios donos de pequenos negócios, quando procuram uma liderança, olham para os empresários maiores e mais fortes da sua comunidade e pedem para eles assumirem a liderança, achando que eles são mais preparados. É um ciclo que se reforça sozinho. E quando alguém tenta quebrar esse ciclo, o que acontece? As tentativas de criar sindicatos só para os pequenos encontram uma baita barreira na justiça. As grandes confederações lutam com unhas e dentes nos tribunais para impedir essa separação, muitas vezes por causa da briga pelo controle da grana dos sindicatos. Tudo isso, claro, tem um custo, e é um custo altíssimo para a economia do Brasil. Vamos dar uma olhada no preço que a gente paga por essa inércia. 50 milhões é um número que a gente precisa parar um pouco para processar. Essa estimativa de trabalhadores na informalidade. Um sistema que não representa e não apoia os pequenos negócios acaba empurrando uma fatia gigantesca da nossa economia para as sombras, criando um Brasil informal quase do mesmo tamanho do Brasil formal. E o impacto na nossa riqueza é nítido. A nossa renda per capita é só uma fração da de países como os Estados Unidos, o Japão e a Alemanha. E qual a grande coincidência? Todos eles têm políticas de Estado fortíssimas de apoio às micro e pequenas empresas. Não parece ser só coincidência, né? Então, a gente acaba entrando num ciclo perverso, uma bola de neve. A falta de apoio deixa nosso mercado interno mais fraco, e isso nos torna menos competitivos no cenário global. Consolida essa divisão entre um Brasil formal e um informal, e de quebra ainda atrapalha a colaboração que poderia existir entre as pequenas e as grandes empresas. Mas ok, será que tem uma saída? A análise sugere que sim, e que a gente pode aprender muita coisa olhando para o que outras nações estão fazendo. A diferença fundamental de abordagem está toda aqui. No Brasil, a gente insiste em tratar os desiguais como se fossem iguais. Já nos países desenvolvidos, o papel do governo é outro. É o de facilitar, de dar estrutura e, acima de tudo, de respeitar as diferenças e a importância estratégica que esse segmento tem.
E não faltam exemplos concretos, viu? A Bélgica tem um ministério só para isso. Nos Estados Unidos existe uma secretaria ligada diretamente ao presidente da República. No Japão, o próprio governo garante o crédito na hora do microempresário pegar um empréstimo. O governo não controla, ele habilita, ele impulsiona. E isso tudo nos deixa com essa reflexão, no final, o que aconteceria se o Brasil finalmente reconhecesse o poder gigantesco dos seus pequenos negócios e criasse um ambiente onde eles pudessem de verdade crescer e ter sua voz ouvida. O potencial que está ali reprimido é imenso. Para quem se interessa em saber como esses movimentos de base começam e quer conhecer a história da criação do movimento onde nasceu a Assintev, que hoje em dia é a Ampé, é só visitar o site empreendedorismoempauta.com.br. Lá dá para conferir outros conteúdos e, claro, compartilhar para que mais gente conheça essas ideias. Muito obrigado